Boa noite, pessoal. Precisei recomeçar aqui a live, reabrir a live. Já vamos iniciar, aguardando a chegada da doutora Marília. Estava me comunicando com ela, por isso precisei reiniciar a live. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à segunda live promovida pela ESA, Escola Superior de Advocacia. Já iremos iniciar, hoje com a presença muito especial da doutora Marília Sampaio, que falará sobre a responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Aqui a professora acabou de chegar e eu já vou adicioná-la nessa linha virtual. Boa noite, doutora Marília. Boa noite, Rafael. Muito obrigada pelo convite. A honra em recebê-la é toda nossa. A senhora me ouve bem? Sim. Algum problema se eu fizer invertido assim, a colocar o celular invertido? Acho que não fica bom na tela, né? Fica na horizontal, melhor ficar assim. Ok. Tá ótimo, perfeito. Vou só cumprimentar, professora, os nossos convidados, nossos colegas que estão chegando aqui. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da 12ª subseção da OAB. Hoje continuamos na seara do direito civil. Na primeira, falamos sobre o direito de família. Hoje abordaremos a questão da responsabilidade civil dos influenciadores digitais. A nossa convidada de hoje é a professora a doutora Marília Sampaio, que eu gostaria de fazer uma breve apresentação. A doutora Marília Sampaio, ela é pós-doutora em Direito do Consumidor pela PUC Rio Grande do Sul, é professora do Instituto Brasiliense de Direito Público, é juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e é uma profissional muito atuante, extremamente estudiosa, e por isso nós a convidamos. Professora Marília, eu já tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Acho que é a primeira vez que está conosco aqui em Campos, né, mesmo que virtualmente. A senhora conhece Campos dos Goytacazes, professora, ou não? Não, infelizmente Não. ainda não tive essa oportunidade. E por enquanto estamos, em razão da pandemia, não podemos realizar eventos presenciais, mas futuramente, retomando a realização de eventos, já fica o convite para a senhora um dia estar conosco aqui presencialmente em um dos vários eventos que a gente costuma realizar. Doutora Marília, sem mais delongas, vou passar a palavra para a senhora, que eu tenho certeza que o nosso público está ávido por ouvir a exposição da senhora, que hoje será sobre a responsabilidade civil dos influenciadores digitais. É um grande prazer recebê-la mais uma vez. A palavra é toda da senhora. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, muito honroso, apesar de eu não conhecer Campo dos Goytacazes, eu fico muito honrada com o convite que eu recebi. Agradecer as palavras elogiosas da apresentação, né? Assim, sempre uma honra, né? Mais do que assim, esses encontros e essas lives que a pandemia proporcionou, porque antes da pandemia aconteciam, mas eram restritos, né? Esses eventos ou esse tipo de debate era restrito mais a outro nicho. Nós, do direito, quase não tínhamos, né, muita, a não ser assim, aqueles professores de cursinho, enfim, né? E com a pandemia, a gente viu que isso meio que né, virou uma prática bastante Uma usual. rotina. E muito bem-vinda, né? Porque exatamente propicia esse tipo de encontro, esse tipo de diálogo que, em tempos normais, com eventos presenciais, eram bem mais raros, né? Então, eu acho muito interessante. Toda vez que me convidam, eu sou dessas, eu aceito mesmo, participo com o maior gosto. Eu acho que, né, nós, professores, assim, né, temos esse compromisso com a difusão do conhecimento, que se faz a partir do debate, do diálogo, né? O diálogo franco, o diálogo honesto. E é sempre uma oportunidade de difusão das nossas pesquisas. Portanto, assim, para mim é uma honra poder participar desse evento aqui. Antes de começar também, no início, assim que os participantes estavam entrando, né, eu recebi aqui
uma mensagem aqui da Lenda Tariana, que foi minha aluna, tive o prazer de dar aula para ela, me mandou uma mensagem muito carinhosa, então eu gostaria de retribuir o carinho. Professora Lília Simone também, mandar um super beijo, agradecer o carinho, né, dessas mensagens tão assim, receptivas, né? E deixar o pessoal à vontade para quem quiser fazer pergunta, né? Pode encaminhar por escrito, eu acho que você pode fazer a mediação, não tem Sim, sim. um formato especial, não é? Assim que sempre que quiserem participar, eu acho que torna, inclusive, mais dinâmica. Mais dinâmico. Esse tema, né, da responsabilidade civil dos influenciadores digitais é um tema que, assim, é um tema fascinante, né? É um tema fascinante, é um tema muito palpitante e muito atual, né? Porque eu, por exemplo, sou de uma geração em que isso era inimaginável, né? E nos primórdios da internet, um dos questionamentos que eu me fazia era o que é que essas pessoas têm que atraem esse tanto de seguidores, né? Você pensa assim, a pessoa não produz pesquisa, pensando a partir da minha perspectiva existencial, evidentemente. Né? Não produz pesquisa, às vezes não são pessoas bonitas, às vezes não são pessoas influentes no mundo da moda, mas que tem aquele monte de seguidores. Que fenômeno é esse, né? E o passar do tempo, com a consolidação desse formato, né, faz com que a gente já possa olhar esse fenômeno uma certa retrospectiva, né? Quer dizer, como que começou e em que contexto isso hoje é analisado, né? O fenômeno dos influenciadores digitais, evidentemente, que tem a ver com essa popularização do uso da internet, a expansão do uso da internet, da rede mundial de computadores, né? E que trouxe novas formas de comunicação, novas formas de negócio, né? E expandiu muito essa capacidade e empoderou muito os usuários, né, dessa nova tecnologia. De modo que a máxima passou a ser eu falo o que eu quero nas redes sociais, quando eu quero e com quem eu quero. Né? Qualquer um que tenha um perfil criado numa rede social está sujeito ao escrutínio agora dos usuários que podem falar o que bem entendem, quando querem, se querem, em qualquer momento. Né? Então, os influenciadores digitais fazem parte, né, desse movimento. E isso se mostra também, não só em relação a novas formas de comunicação, como novas formas de consumo. Né? Eu consumo o que eu quero, na hora que eu quero e quando eu quero. Então, não é mais o anunciante, a grande marca, o fornecedor que diz como é que o usuário deve se comportar. É o usuário que, empoderado a partir dessa possibilidade de uso irrestrito da rede, né, passou a dar o tom de como é que essa comunicação deveria ser feita. E é nesse contexto que surgem os influenciadores digitais. Né? Os influenciadores digitais, eles personificam essas novas formas de comunicação mais direta e mais próxima com os usuários das redes. Né? Eles são pessoas que aparentemente, assim, né? Quer dizer, aparentam ser pessoas comuns, não necessariamente são celebridades, né? Não são artistas famosos de outros meios de mídia, não são celebridades, não são pessoas com alguma notoriedade que destaque na multidão, são pessoas comuns que geram conteúdo, que postam conteúdo e que ganham esse número enorme de seguidores. Existe um padrão para o conteúdo? Também não. Pode ser conteúdo. Os influenciadores digitais, eles se notabilizam por divulgar um estilo de vida, vestuário, alimentação, práticas desportivas, comentários sobre filmes, enfim, não existe um padrão, não é? de conteúdo gerado, mas o fato é, o conteúdo gerado por essas pessoas gera, não é, uma massa de seguidores e o mercado não passou desatento a esse fenômeno. Hoje, a forma mais rápida e menos onerosa de se atingir um número maior de pessoas é exatamente usando o influenciador digital. E é nesse momento, quer dizer, a partir do momento que essa atividade do influenciador digital passa a ser notabilizada pelo mercado, é que ele passa a ter interesse, então, para os estudiosos do direito, sobretudo os estudiosos do direito consumidor. Né? A gente vive hoje o que tem uma autora que está bem em voga, que chama Shoshana Zuboff.
Ela escreveu Capitalismo de Vigilância, né? Ela pretende esmiuçar os mecanismos que essa utilização das novas tecnologias, sobretudo a internet, os grandes gigantes de tecnologia, né? As big techs, como é que eles usam as informações que o usuário disponibiliza nessas redes para transformar isso em dinheiro, né? E como que essas redes são montadas e são pensadas para manter mesmo cativo, né, o usuário. Quanto mais tempo ele estiver na rede, melhor. Porque tem uma máxima que costuma se dizer assim, olha, quando você tem alguma atividade gratuita na rede, desconfie, porque o produto pode ser você. A professora Shoshana, ela diz, não, não é bem isso. Não é que você seja o produto. Não tem ninguém ali vendendo os seus dados. O que eles estão vendendo é o seu comportamento. Não são seus dados, necessariamente, né? O que eles estão vendendo é o que ela chama de superávit comportamental. O quê? O que você curtiu, o que você viu, quanto tempo você ficou, como é que você selecionou, se você acessou alguma página, algum link, alguma coisa relacionada à postagem. Enfim, todos esses elementos hoje são valiosíssimos, porque ela chama de economia de predição. Então, esses grandes gigantes, eles usam isso para prever comportamentos, né? Para estabelecer, e vendem isso para os fornecedores. Então, o foco sai do usuário e passa a ser o fornecedor. O fornecedor é que passa a ser o alvo, né? O alvo não, mas o destinatário final dessas informações que são coletadas. E o mais interessante que ela põe em relevo é que essas informações são coletadas sem a autorização dos usuários que fornecem esse material, né? E não ficam restritas àquela rede que está sendo ali analisada. Por exemplo, no caso do Google, né, que é uma ferramenta de pesquisa, né, de busca. Não é só no Google que o Google busca informações, ele busca informação em toda a sua atividade na rede. Então, isso é uma questão que ganhou uma dimensão premente hoje, né, na contemporaneidade, nos dias atuais, e os influenciadores digitais estão fazendo parte, então, desse pacote. E o que são esses influenciadores digitais? Como eu já disse, são exatamente essas pessoas que, por conta, né, do conteúdo que eles geram nas redes sociais, conseguem capitalizar, conseguem angariar esse número imenso de seguidores. Às vezes, não são nem muitos seguidores, mas a pessoa, o influenciador não tem tantos seguidores, mas ele tem um alto grau de interação com uma determinada comunidade. Essa pessoa também é considerada um influenciador, tá? Então, é aquela pessoa que tem uma capacidade de persuasão, né, numa rede de contatos com a propagação de informação. Para os especialistas, essa pessoa, então, vira uma autoridade, né, uma autoridade que tem essa capacidade de persuasão. As principais características do conteúdo gerado pelos influenciadores digitais os diálogos são muito informais, né, com seus seguidores, como se estivesse falando aqui, sentada na cozinha, tomando café e conversando, né? Essa é a principal característica. E propagam de um tudo, o estilo de vida, a comida que comeram, um estilo fitness, roupas de luxo, roupas de ginástica, bolsas de marca, sapatos, carros, viagens, tudo é motivo para gerar conteúdo para esses influenciadores digitais, né? Bom, do ponto de vista da relação de consumo, a pergunta é, esses influenciadores digitais, eles podem ser considerados fornecedores? Essa relação entre o usuário da rede, seguidor e influenciador digital, isso aí atrairia a aplicação do CDC? Obviamente que esse não é um tema pacífico, existem controvérsias, mas a minha postulação, a minha perspectiva é que sim, eles atraem a aplicação do CDC. E explico por quê. Uma relação de consumo, para atrair a aplicação do CDC, você precisa ter a figura do fornecedor e a figura do consumidor, né? Aliás, o consumidor e depois o fornecedor, né? No caso dos influenciadores digitais, né, existe uma figura que é desenvolvida na literatura de consumo, que é o fornecedor por equiparação. Quem é o fornecedor por equiparação? É aquele terceiro que não participa da relação de consumo principal, mas faz a intermediação, né, ou ajuda a relação de consumo principal a acontecer, né? Então, veja bem, o influenciador digital, ele sim, pode ser considerado, sim, em algumas circunstâncias,
um fornecedor por equiparação, na medida em que ele ajuda a acontecer, a fazer acontecer a relação de consumo principal. E o seguidor, ele poderia ser considerado um consumidor? E a resposta também é afirmativa, principalmente naquelas hipóteses em que é feita a publicidade. Né? O Código de Defesa do Consumidor, ele desenvolve a noção de consumidor por equiparação exatamente em relação à publicidade. Todos aqueles, né, expostos à prática publicitária podem ser considerados consumidores por equiparação. Então, veja bem, nós temos aí a figura do fornecedor por equiparação e a figura do consumidor por equiparação, né? Então, é possível, sim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em algumas circunstâncias, quando a gente trata da atividade do influenciador digital. A atividade de influenciadores digitais, ela tomou uma proporção tão grande hoje no mercado de consumo, né, que algumas pesquisas mostram que os influenciadores digitais são a segunda fonte de consulta, né? Pesquisas feitas com consumidores, enfim, tem o registro dessas pesquisas, e essas pesquisas estão disponíveis na internet para quem tiver interesse. Os influenciadores digitais são a segunda fonte de tomada de decisão para compra de produtos, por exemplo. Eles só pedem para familiares e amigos, parentes e amigos, né, na tomada de decisão. Então, veja, segundo lugar, no processo de tomada de decisão dos compradores. Foi feita uma pesquisa com 414 internautas em 2018, salvo engano. Desse universo de 414 internautas representativos de uma coletividade de consumidores, 78,5% dos pesquisados afirmou já ter comprado alguma coisa indicada por um influenciador. Quer dizer, viu lá a postagem e se interessou, quer dizer, quase 80% desse universo. Obviamente que existem outras pesquisas com os universos maiores e mais significativos, mas isso é um indicador seguro da importância que nós temos hoje dessa figura do influenciador no mercado, né? Eles têm uma importância muito grande. Então, veja, eles podem ser considerados fornecedor por equiparação, por conta da publicidade, né? O seguidor pode ser considerado um consumidor por equiparação, mas é um mercado sem regulação, né? Por quê? Alguns influencers, né, quando vão fazer as postagens, principalmente aqueles public posts, né, eles indicam pelas hashtags que aquilo ali se trata de publicidade, mas uma esmagadora maioria não faz isso. Coloca lá como se fosse uma postagem desinteressada e que a pessoa está fazendo aquilo ali simplesmente porque se encantou para divulgar a marca. E aí também é o perigo, não é? Por quê? Porque a publicidade, ela deve ser identificada. Isso é um princípio do Código de Defesa do Consumidor, artigo 36, né? O princípio da identidade. Você deve, quando estiver fazendo publicidade, identificar que aquilo ali tem conteúdo publicitário. Então, essa coisa de, ganha um mimo, né? E vai abrir o mimo. Olha o que eu ganhei da loja tal, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha o alimento que a loja tal me mandou. Enfim, né? Isso tudo é caracterizado como publicidade e, no mais das vezes, não é identificado. Então, com mais convicção ainda, eu afirmo que esses influenciadores digitais, sim, podem sofrer a relação que eles têm com esses consumidores, né, com esses seguidores, que também são caracterizados como consumidores, podem sim sofrer a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Tem um aspecto muito interessante nessa relação, que às vezes a publicidade não é identificada, mas não há uma remuneração direta do influenciador, né? Mas o influenciador está recebendo algum benefício. Esses mimos que são, né, entregues, ou o influenciador vai fazer uma postagem de um determinado serviço, né? Um cabeleireiro, uma escova no cabelo, ou um tratamento estético, enfim, e aquele tratamento é feito de graça, né?
Esses tempos eu estava ouvindo uma aluna minha falando, eu queria muito ser uma influenciadora digital para poder ganhar esses serviços todos de graça. Então, ainda que não haja remuneração direta, que não haja contrato, em alguns casos, dependendo, né, do número de seguidores, dependendo da importância dos posts, existem até tabelas, né, que mapeiam mais ou menos o custo de fazer uma postagem, né, de determinado produto ou serviço no Instagram, no Facebook. Tem lá um padrão remuneratório, né? E aí, obviamente, que a depender da importância e do volume da transação, não é? Existem contratos escritos já para esse tipo de serviço. Mas existem aqueles também que fazem desinteressadamente, sim, esses são uma minoria, e aqueles que fazem sem identificar, não há contrato, mas estão recebendo essa remuneração indireta. Tá? Então, é possível, sim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nessas circunstâncias. Principalmente, e aí a gente entra na discussão da responsabilidade civil propriamente dita, se dessa postagem ou dessa publicidade, ainda que escamoteada, advém algum tipo de prejuízo para o consumidor, que nesse caso é o seguidor. Tá? Aí não tem a menor dúvida de que a responsabilidade civil é possível a responsabilização do influenciador que fez a postagem diante de um eventual prejuízo experimentado pelo seguidor consumidor. Tá? Essa publicidade ainda, só para esgotar esse tema, antes da gente entrar na temática mesmo da responsabilidade civil, essa publicidade, não existe uma regulação específica sobre ela no Código de Defesa do Consumidor, mas nós temos, né, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, que fiscaliza esse tipo de postagem, que fiscaliza esse mercado e fiscaliza as publicidades que são veiculadas pelos influenciadores. E a gente tem alguns casos muito interessantes, né? Aquele influenciador Felipe Neto, ele foi... houve uma apuração de uma publicidade feita por ele, né, na sua rede social, e era uma publicidade do PicPay, aquele sistema de pagamento que está muito na moda agora por causa do Big Brother, né? Como os brothers botam as estalecas lá, né? Para poder comprar comida e para poder, enfim. O que o Felipe Neto fez? Ele fez lá uma postagem, era uma parceria com o PicPay, dizendo que era uma parceria, enaltecendo lá as vantagens do uso desse sistema de pagamento, mas não identificou como sendo publicidade. Então, ele recebeu uma advertência do CONAR, né, por conta disso. Tem casos também da Emily, essa, também ex-BBB, né, que recebeu algumas advertências e tem alguns processos no CONAR em relação a práticas também de divulgação de produtos e serviços sem a devida identificação desse serviço, ou desse produto ou de serviço, como sendo publicidade. E mais recentemente, já agora, durante a pandemia, nós tivemos o caso do cantor Gustavo Lima. Foi um dos primeiros, um dos pioneiros a fazer aquelas lives, né, no fim de semana, enfim. E naquele caso, o Gustavo Lima, além de ter um patrocínio de bebida, né, houve também a ingestão excessiva de bebida. Eu não assisti particularmente, né, porque quem me conhece sabe que eu sou uma representante da geração analógica daquelas convictas, né? Mas isso aí foi notório, né? Saiu em toda a mídia tradicional, nas redes sociais, né? Ele parece que... parece não, né? Notoriamente ele ingeriu bebida alcoólica em quantidade excessiva, enfim. E também recebeu uma advertência do CONAR, né? Quer dizer, houve um processo, houve toda uma discussão, enfim, sobre a possibilidade, né, de aplicação ou não dessa advertência, mas ele recebeu uma advertência por conta da publicidade não declarada no evento lá, né, na live. Então, para endossar bem, né, que é possível sim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nesse tipo de relação entre os influenciadores e seus seguidores, que consequentemente se transformam em fornecedores por equiparação e consumidores por equiparação. Alguns princípios do Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, o princípio da identificação da publicidade, né? Quer dizer, mesmo que não haja identificação, o fornecedor é obrigado, toda vez que ele faz qualquer postagem, ainda que não identifique
como publicidade, ele pode sim ser responsabilizado se isso trouxer prejuízo para o seguidor consumidor. Segundo, o princípio da veracidade e da não abusividade. A publicidade tem que ser verdadeira, não é? E aí a gente vai para um outro patamar, né? Que é a proteção da confiança desses seguidores. Existe uma responsabilidade do influenciador quando ele divulga determinado produto ou serviço, que já era uma responsabilidade imputada também às celebridades, né? Aquelas celebridades que faziam publicidade pela mídia tradicional. Que responsabilidade é essa? Além de informar que aquilo ali é uma publicidade, quem veicula a publicidade tem o dever de se informar sobre a veracidade daquilo que ele está indicando, sob pena de ser responsabilizado por eventuais prejuízos causados. Então, olha, tome esse chá que é maravilhoso para emagrecer, eu emagreci, enfim. E o chá contém uma substância que é altamente cancerígena, altamente nociva, e alguém tem lá um problema de saúde qualquer em função da ingestão do chá. Evidentemente que os requisitos da responsabilidade civil eles têm que ficar comprovados. Tem que ficar comprovado que o prejuízo adveio da ingestão daquele chá que foi indicado pelo influenciador ou pela influenciadora. Né, os requisitos da responsabilidade civil, a conduta culposa, o nexo de causalidade e o resultado danoso para a responsabilidade subjetiva, o nexo de causalidade e o resultado danoso na responsabilidade objetiva tem que restar cabalmente demonstrados. Mas o fato é, para quem divulga o produto ou serviço, existe uma responsabilidade não só de informar, como de se informar a respeito daquilo que ele está indicando sob pena de ser responsabilizado. Tá? Boa fé objetiva, né? Desculpa? Boa fé objetiva. Sim, exatamente. Né? Ainda que seja uma relação paritária e que isso não seja uma relação de consumo, né? Que não seja um dever principal, como acontece na relação de consumo, né? Que não seja por isso, pelo menos pela aplicação dos deveres anexos ou acessórios advindos da boa-fé objetiva. Não tem escapatória, não tem como correr. Né? É fato que essa proteção à confiança que esse influenciador digital ele infunde nos seus seguidores, né? A relação é informal, mas ele cria essa relação de confiança. Então, ele vai ser responsabilizado, sim. E aí vem a cereja do bolo. O meu entendimento, a minha postulação, é que essa responsabilidade, então, ela é solidária com o fornecedor e ela é objetiva. Independe de culpa. Aí, quem tem uma corrente que defende, que entende uma posição contrária, dizendo que não há, que o influenciador digital ele não faz parte da cadeia de consumo. Por todos os argumentos que eu trouxe até agora, eu entendo que sim, ele faz parte da cadeia de consumo como um fornecedor por equiparação. E entendo que não se trata de responsabilidade subjetiva, porque ele não está ali na condição de prestador de serviço, né? Como profissional autônomo que teria, por exclusão, como determina o Código de Defesa do Consumidor, uma responsabilidade subjetiva. Eu entendo que a responsabilidade é objetiva, porque é por conta da teoria do risco. Né? Quer dizer, aquele que, inclusive do risco-proveito, aquele que ofere lucro ou algum tipo de benefício, ou algum tipo de vantagem com a atividade que ele desenvolve, quem recebe os bônus deve arcar com os ônus dessa atividade. Tá? Então, eu entendo, para concluir aqui, para a gente começar o debate, eu entendo que a responsabilidade é solidária e objetiva. Evidentemente que cada caso é um caso, né? Nós temos que analisar, primeiro, a presença dos requisitos para a caracterização da responsabilidade civil, portanto, dever de indenizar, né? E temos que avaliar qual foi a conduta do influenciador, né? Ele pode ter indicado a fonte da publicidade, ele pode ter se informado, ele pode ter tomado todas as cautelas e ainda assim isso ensejar algum tipo de prejuízo para o consumidor. É imputável tão somente ao fornecedor direto. Né? Então, isso excluiria também dessa cadeia a responsabilidade do influenciador. Então, assim,
cada caso é um caso, mas não comungo da teoria de que não é possível você imputar a responsabilidade ao influenciador. Eu entendo que é possível, ele responde como fornecedor por equiparação, ele integra a cadeia de produção, portanto, é solidário e, em algumas circunstâncias, a responsabilidade é objetiva. Nós tivemos recentemente, divulgado no Conjur, uma decisão que eu não sei de que estado que foi um juizado especial, um juiz de um juizado especial, que condenou a influenciadora digital a devolver o prejuízo sofrido pela seguidora, consumidora, porque ela indicou no seu perfil um link para compra de relógio. E aí a consumidora foi lá, acessando o link indicado pela influenciadora, fez a compra, depositou o preço e, posteriormente, não recebeu o produto e descobriu-se vítima de uma fraude. E aí ela entrou na justiça contra a influenciadora, que era a única possível de ser identificada naquela cadeia, e o juiz, muito acertadamente, entendeu que a responsabilidade era da influenciadora quanto ao prejuízo sofrido pela consumidora, não é? Pela seguidora, e imputou essa responsabilidade com base nessa ação direta que essa influenciadora teve na concretização da relação de consumo principal. Então, assim, muito acertada a decisão, ao meu sentir, né, na minha perspectiva. Exatamente por quê? Porque considera que no mercado, em que pese essa relação ainda não seja regulamentada, né, no mercado, sobretudo no caso brasileiro, em que a proteção do direito do consumidor é um direito fundamental, não é? Isso é muito importante que fique registrado, está lá no artigo 5º, inciso 32 da nossa Constituição, e a nossa Constituição ela é tão específica que ela não diz, olha, vai ser feita a proteção do mercado de consumo, não. É um direito fundamental a proteção ao consumidor. Por isso, o nosso código é um código de defesa do consumidor e não um código da relação de consumo, como acontece em outros países. Por isso, eu acho que, levando em consideração todos esses aspectos, né, a minha postulação, e é o que eu tenho aplicado, é que nessas circunstâncias, então, a responsabilidade é solidária, a responsabilidade é objetiva, e nós temos que envidar todos os esforços no sentido de proteger a confiança inspirada nesse seguidor. Eu me lembro que, por ocasião dessa decisão desse juiz, houve um comentário lá na rede social dizendo que isso vai acabar com o marketing desse segmento. Eu não creio que vai acabar com o marketing desse segmento, mas eu acredito que é necessário que o marketing desse segmento se adapte à legislação, porque não é possível que nenhuma atividade em território nacional fique infensa ao que determina a nossa legislação. Se a nossa legislação reconhece a possibilidade de responsabilização, então que se adapte essa atividade ao regramento legal, né? Então, se coloque lá, isso aqui é publicidade, que o influenciador, na hora de aceitar a veiculação, né, de fazer a postagem, de fazer a veiculação do produto ou do serviço, que ele vai se informar sobre se de fato aquilo ali é verdadeiro, se de fato aquilo ali, o que ele está dizendo que acontece, se de fato acontece, enfim, né? E aí eu acho que a gente contribui de maneira muito saudável para o equilíbrio do mercado, né? Quer dizer, é válida a utilização dessas novas tecnologias, é válida a utilização desses novos meios de comunicação. E não é só válido, né? Quer dizer, é uma realidade que não tem como voltar. Veio para ficar, é isso aí. E na pandemia, isso se potencializou, se exponencializou, assim, de uma maneira nunca antes. Prova cabal disso é estarmos aqui, nós aqui, eu fazendo uma live, né? Isso é a prova irrefutável. Mas o fato é, né? Mesmo sendo uma realidade e não vai voltar atrás, e que se faça, então, de maneira a preservar, né, valores tão caros à nossa sociedade, valores tão caros à sanidade do mercado, valores como confiança, transparência, não é? Veracidade. E eu acho que, então, essa discussão levada nesse tom não vai acabar com o mercado, ao contrário, contribui para o aprimoramento das relações sociais. Bom, com isso, então, né? Eu acho. Excelente. Excelente, professora. Apenas para terminar essa fase expositiva, a senhora escreveu um artigo sobre esse tema recentemente, não foi? Assim, escrevi em coautoria com a professora Tainá Bezerra. Nós publicamos na Revista de Direito do Consumidor, na RDC, no volume 133. Ótimo.
Então fica o convite. O título do artigo é exatamente esse, a responsabilidade civil dos influenciadores digitais. É, exatamente esse. Responsabilidade Então, civil dos influenciadores digitais. fica o convite também à leitura do artigo. Uma questão interessante, professor. À luz da exposição da senhora, não existe um critério objetivo para definir quem é ou não influenciador digital, não é verdade? Não, a partir de determinado número de seguidores, a pessoa é influenciador. Não existe isso ainda, não é verdade? Isso. Outra coisa que eu iria abordar também é a seguinte: perguntar justamente como tem sido o comportamento da jurisprudência em relação a essa questão, que é uma questão nova, não é verdade? Eu me recordo. Opa, acho que caiu aqui. Está me ouvindo, professor? Estou ouvindo, agora estou, estava travado. Estava travado. Eu me recordo que, na verdade, não me recordo de um julgado, por exemplo, do STJ sobre esse tema. O único julgado que eu consigo lembrar que dá para a gente fazer uma analogia, talvez, seja quando o STJ se pronunciou em relação a apresentadores de TV, aos merchandisings que eles faziam nos programas. E, salvo engano, foi um julgado lá de 2011, e, na ocasião, o STJ isentou um apresentador de televisão de responsabilidade, argumentando no sentido de que ele não está, quando fazia o merchandising, não estava funcionando como um fiador do produto. Ele não estava garantindo a qualidade nem a eficiência daquele produto. Mas, na verdade, eu tento fazer uma analogia porque o influenciador digital ele é meio que o apresentador de televisão passado. Então, a senhora acha que lá, esse julgado é de 2011, a senhora acha que, considerando todas as modificações pelas quais o mercado de consumo vem passando, né, essas novas realidades, a senhora acha que esse entendimento do STJ, esposado há 10 anos, sobre os apresentadores, que a gente poderia aplicar logicamente aos influenciadores, vai continuar ou a corte tende a modificar e a enxergar o tema de uma forma diferente? Olha, a questão não é só em relação aos apresentadores, né? As celebridades, de uma maneira geral, né? Essa discussão é uma discussão bastante intensa em relação a toda e qualquer pessoa que tivesse uma projeção pública, né? Só que eu acredito que as circunstâncias eram diferentes. Por quê? Porque no caso das celebridades e no caso dos apresentadores de TV ou, né, dessas celebridades que faziam publicidade, o que acontecia? Havia necessidade de intermediação de uma determinada mídia, né, ou um canal de televisão, ou uma rádio, ou uma revista, ou um jornal, alguma coisa que veiculasse aquela publicidade, e ficava expresso que aquilo ali era uma publicidade. O caso do merchandising, não tanto, né? Porque era também uma publicidade, algumas das vezes, escamoteada, né? Aparece dirigindo o carro na novela, ou aparece, enfim, né? Comendo o produto, né? Nem sempre também era identificado. Mas havia necessidade desse intermediário. Hoje não é assim. Hoje não, o diálogo é direto entre o influenciador e os seus seguidores, direto. E os seguidores interagem. E outra, é um fator de expansão, porque é um algoritmo que determina para quem as mensagens vão ser exibidas. É um fator de aumento, não é? É que nem aqui na nossa live, por exemplo. Quanto mais coraçõezinhos na lateral aparece aqui, mais o vídeo vai aparecendo, né, na dianteira lá para que outras pessoas acessem o vídeo. É a mesma coisa, né? Quer dizer, quanto mais interação existe com o usuário, com o seguidor, mais engajamento gera e mais o algoritmo entende que aquele conteúdo é um conteúdo importante e relevante e passa a disponibilizar para outras pessoas. Portanto, veja, esse contato direto eu acho que faz uma diferença substancial na hora da análise da responsabilidade. Era um contato direto que não existia, né, em relação aos apresentadores, não existia em relação às celebridades, porque elas, em que pese, elas influenciavam o comportamento das pessoas de alguma maneira, não é? Mas não havia contato direto. Era um contato indireto via o canal de comunicação. Agora não, é direto. E a linguagem é simples, né? Quanto mais direta a linguagem, quanto mais simples, quanto mais, olha, eu estou de pijama na minha casa, tomando café, da marca, sei lá, né? De cápsulas coloridas
e que teve um ator muito famoso, George Clooney, fazendo a publicidade da marca, quanto mais direta, que mais credibilidade isso passa. Ora, se um dos fatores, né, de estabilidade do mercado de consumo de publicidade, é exatamente a transparência, o Código de Defesa do Consumidor veda a propaganda, a publicidade, né, abusiva, enganosa, enfim, né, e escamoteada, porque você tem o princípio da identificação. Se isso é vedado, não é? Eu acho que, no caso, a gente não conhece de fato as decisões, a maioria das decisões que têm sido veiculadas são decisões, inclusive, que não vão ser analisadas pelo STJ, não vão chegar à apreciação do STJ, porque são decisões proferidas em juizados especiais, né, cuja vão, no máximo, para a turma recursal do juizado, e então não tendem a chegar ao STJ, né? Mas o fato eu acho que as circunstâncias mudaram, né? Então a gente não pode fazer esse exercício de futurologia, mas diante das mudanças das circunstâncias, eu acredito sim que deva haver uma alteração da jurisprudência, porque a base fática não é a mesma, não é a mesma, né? As circunstâncias não são as mesmas, e isso acho que faz diferença. Sobretudo num sistema de precedentes, né? Como tão alardeadamente, né, pós-Código de Processo Civil de 2015, né, se nós caminhamos para um sistema de precedentes com decisões de cortes superiores vinculantes, né, essa base fática faz toda a diferença. Né? As circunstâncias fáticas em que a decisão é proferida ou que o caso se insere, isso faz toda a diferença. Então, eu acho que no caso dos influenciadores, há sim esse aspecto desta comunicação direta e recíproca. Os influenciadores recebem, para o bem e para o mal, né, a resposta imediata dos seus seguidores. Então, eu acho que isso muda um pouquinho a perspectiva e faz uma grande diferença no final, na conclusão, em relação à jurisprudência das celebridades e dos apresentadores. E vou dizer outra, tá? Eu não concordo com essa ideia de que eles não são garantes do produto fabricado. Não são em relação a alguma falha na produção, na comercialização, né? na estocagem, enfim. Ok, até aí tudo bem, né? Se o prejuízo adveio de uma dessas circunstâncias, ok, não há responsabilidade. Mas se o prejuízo adveio pela quebra da confiança que foi infundida, não é? Ele é garante, sim. Ele é garante daquilo que ele está veiculando. Foi como eu disse. Né? Tem o professor Nelson Rosenwald fala disso no livro dele. Tem um artigo do professor Gustavo Tepedino, excelente, acho que publicado no Conjur, se não me engano, sobre esse dever de se informar. Né? O credor, todo credor, ele tem o dever de informar, né, na relação à obrigação, e o dever de se informar acerca daquilo, né, que ele está contratando por intermédio da obrigação. Creio que aqui o parâmetro é o mesmo. Tem a obrigação de se informar a respeito daquilo que ele está, cuja publicidade ele está veiculando, ainda que ela não seja assumida. Excelente, professor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não sei se minha imagem está aqui, está travada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. É só enviar que a gente lê aqui. O Leonardo Lisa, que congelou aqui para mim na minha imagem, está perguntando: professores, vocês indicariam um artigo sobre o tema? Nessa revista 133 do Direito do Consumidor, na RDC 133, que foi a última que circulou, ela tem 2 artigos. Tem esse que eu escrevi com a professora Tainá, e tem um artigo também, que eu não me engano, não lembro o nome dos autores, mas falando sobre a responsabilidade civil dos influenciadores por ato ilícito. Lá é bem específico, né? Tem esses 2 artigos. E lá tem um monte de indicação bibliográfica. Na bibliografia dos artigos, aí tem um monte de indicações bibliográficas que esses artigos podem servir de referencial inicial para uma pesquisa sobre o tema. Ótimo. Mais alguma pergunta? Quem tiver, envie, por favor. A senhora consegue ver aí, professora? Porque para mim aqui travou. O Leonardo só agradeceu aqui. Não, por nada, Leonardo. Estamos à disposição. Eu aproveito para fazer aqui um marketing. Eu não sou influenciadora digital, mas eu tenho lá um perfil, né?
eu resolvi criar um perfil no Instagram, apesar de ser representante da geração analógica. Eu falei, não, eu tenho que fazer parte desse movimento, até para entender por dentro como é que isso funciona, né? Qual é o sucesso que é atribuído a esses influenciadores e como é que são as regras do jogo, né? Porque tem umas regras, você seguindo, você aumenta a visibilidade do que você posta. E aí eu criei o perfil @professora Marília Sampaio, professora Marília Sampaio. E o meu objetivo ali, professor Rafael, foi assim. Eu me dispus a saber, o examinador Paulo Benicheski, ele foi meu colega, eu trabalhei com ele, entendeu? Eu era juíza, ele era o promotor na vara. E ele, exatamente, ele inclusive tem uma pesquisa muito ampla sobre essa questão de novas tecnologias, né? Eu não sei quem foi que postou, porque já subiu a tela aqui, mas ele é, assim, um especialista nesse tema, o Paulo Benicheski. O que eu ia dizendo é que eu criei esse perfil com o objetivo, eu falei, olha, a gente vê tanta coisa ruim postada, tanto, assim, desculpa a avaliação, vocês vão me dar o desconto devido por ser uma pessoa representando, não vou dizer velha não, porque isso aí eu não assumo jamais, mas uma pessoa representante da geração analógica, né? Eu resolvi criar esse perfil, porque eu falei, gente, é possível você estar nesse ambiente postando conteúdo de qualidade. Então, assim, vocês vão ver lá no perfil decisões recentes, temas importantes, coisas polêmicas de direito, de filosofia, né? Alguma coisa de sociologia do direito, mas assim, não vai ter foto de comida, pergunta sobre... E eu sei que isso aumenta o engajamento, né? Assim, foto pessoal de biquíni na beira da piscina, né? Não consigo entender perfis de professores que colocam, que expõem o nível de intimidade desse jeito. E assim, não é nenhum fenômeno da comunicação, não é nenhum fenômeno, né, das redes sociais, mas dada a proposta, não é, inicial, não é um blog, tá, Leonardo? É um perfil do Instagram mesmo, tá? Eu acho que assim, atingi um relativo patamar de sucesso, porque eu consegui lá atingir 17 mil seguidores, postando conteúdo de direito, conteúdo de qualidade, sem apelação, sem essas questões, sabe? Olha aqui, não sei o que e tal. E virou, né, uma fonte de comunicação com pessoas com as quais eu não interagiria. Interagiria? Jamais, né? Se não fosse a tecnologia. A gente não teria nenhum tipo de interação, e isso acontece. E para propiciar convites como esse, né? Que, na verdade, o convite foi feito pelo Instagram e foi aceito pelo Instagram, e todas as tratativas foram feitas pelo Instagram. Então, assim, isso dá uma credibilidade, né? E eu fiquei satisfeita de ver que é possível você, assim, interagir nesse ambiente com um mínimo de qualidade, com um mínimo de seriedade, sem apelação. Fiquei bem satisfeita, fico satisfeita com o resultado. Pode repetir de novo? É o arroba? Professora Marília Sampaio, mas entre cada nome tem um underline, tá? É professora Marília Sampaio, professora underline, Marília underline Sampaio. É um perfil Leonardo excelente. disse que outro dia me viu no Iguatemi. Leonardo, é possível. Agora tem tempo que eu não vou lá por causa da pandemia, né? Mas... É um perfil excelente, eu já sigo há bastante tempo e também sugiro que vocês sigam. Professora Marília, eu já fui avisado aqui que falta pouco tempo para acabar a nossa live, porque senão o Instagram corta a gente. Eu gostaria muito de agradecer a participação da senhora, né, da disponibilidade desde o primeiro momento em que eu fiz o convite, a senhora aceitou de pronto e, sem dúvida alguma, é rápido, é assim, é 1 hora apenas aqui de conversa e quando a conversa é boa, passa mais rápido ainda. Mas eu tenho certeza que todos os colegas gostaram muito, foi um encontro de grande valia, informações preciosas, com indicação de fontes para maior exame do assunto. Então, a gente agradece demais a senhora, a participação, o aceite do convite. Tenho certeza que todos gostaram muito. A live vai ficar gravada, para quem não pôde assistir agora ao vivo, vai ficar lá na nossa página no Instagram, da OAB Campus, para quem puder assistir depois. Então, professora Marília, mais uma vez, muito obrigado por tudo, pela exposição, pela disponibilidade, foi ótimo, todos nós gostamos muito, tá certo? Olha, eu que agradeço essa oportunidade, né? Eu volto a repetir, eu sou dessas, quando me convidam eu vou. Eu ia, né? Porque agora eu apareço.
Ainda mais assim, né? Estou impossível, tomando conta da tecnologia, né? Agora eu apareço mesmo. E, assim, para mim é uma grande honra mesmo. Eu acho que quanto mais a gente propicia esse debate... Veja, a minha tese não é a minha postulação não é uma postulação, digamos assim, majoritária, né? Quer dizer, existe muita resistência a se aceitar as ideias que eu estou difundindo. Então, quanto mais a gente debate, quanto mais isso é explicitado, melhor. Eu acho que ganhamos todos. Ganhamos nós, professores, ganhamos, né, o conhecimento, a difusão do conhecimento, ganham os alunos, ganhamos nós no mercado de consumo, nós consumidores, enfim. Eu acho que ganhamos todos com isso. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Para mim, foi uma honra. E estou à disposição, tá bom? Isso é mais um canal de comunicação. Lá no perfil do Instagram, vocês fiquem à vontade. Tá bom? Excelente, professora. Muito obrigado. Então, vou me despedindo. Só deixo um convite. A terceira live que nós realizaremos esse ano. Dia 5 de maio, também às 18h30, aqui também no Instagram da UAB Campus, uma live sobre a nova lei de licitações. Nesta ocasião, nós receberemos o ex-procurador-geral do Estado aqui do Rio de Janeiro, o doutor Rodrigo Zambão. Doutor Rodrigo Zambão, então, dia 5 de maio, aqui no Instagram da UAB, traçando um panorama geral sobre a nova lei de licitações. Tá certo, pessoal? Uma boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Marília Sampaio. Até uma próxima oportunidade, que, se Deus quiser, será em breve. Tá certo? Uma boa noite a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.